EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Criados mais de 200 mil empregos com carteira assinada no mês passado. Termina hoje o prazo para os alunos do Enem pedirem a correção invertida das provas. Rótulos de produtos de limpeza vão ter informações mais claras para evitar intoxicações. Sexta-feira, 19 de novembro de 2010. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho, revelam que foram criados 204.804 empregos com carteira assinada no mês de outubro. Segundo o ministro Carlos Lupe, mesmo não tendo sido recorde o número de empregos gerados no mês passado, o país vai alcançar a meta de geração de 2.500.000 empregos este ano. O CAGED contabiliza um recorde histórico no saldo de empregos acumulados de janeiro a outubro. Foram mais de 2.406.000 postos de trabalho gerados no período. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, destacou que o único setor que apresentou queda no emprego foi a agricultura, por motivos climáticos. Mesmo assim, ele acredita que o país vai alcançar a meta de gerar 2,5 milhões de empregos em 2010. O Brasil continua gerando mais de 200 mil empregos por mês. Isso mostra que a economia continua forte. Alguns setores fazendo suas adaptações. Você tem a área agropecuária com índice negativo por causa de algumas antecipações de contratação. Você tem a área de construção, também uma retração pequena, uma diminuição na contratação por causa da proibição de obras públicas pelo período eleitoral. Mas mesmo assim você tem um número que é o segundo, praticamente, número da história do CAGED, com 204 mil, que já chega a mais de 2.400.000 empregos até novembro. Com certeza atingiremos a nossa meta de 2,5 milhões de empregos formais seletistas em 2010. Ainda segundo o CAGED, o setor de serviços teve o melhor desempenho em outubro, com mais de 86 mil novos postos de trabalho. Em seguida vem o comércio, com mais de 81 mil vagas e destaque para o varejo. Todas as regiões apontaram crescimento do emprego no mês passado. Sudeste vem em primeiro, seguido do Nordeste e, por último, a região Centro-Oeste. Carlos Lupe já prevê uma nova meta de geração de empregos para 2011, 3 milhões de vagas, e diz por que está otimista. Ano que vem já não tem a proibição eleitoral, então você vai ter uma parcela forte do Estado contratando. Vem aí uma série de atividades econômicas fortes ligadas a Olimpíadas, a Copa do Mundo. Tem uma série de fatores que são conspirações a favor do Brasil. As capitais com maior geração de empregos em outubro, segundo o CAGED, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Voz do Brasil! Ontem à noite, o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Luiz Alberto Gurgel de Faria, derrubou a liminar da juíza federal Carla Maia, que determinava que o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, fosse reaplicado a todos os estudantes que se sentissem prejudicados pelas falhas na aplicação da prova. Com a decisão do TRF, voltou a valer a medida do Ministério da Educação de reaplicar o Enem apenas para um grupo restrito de alunos que recebeu cadernos de prova
prova amarelos que não continham todas as 90 questões por um erro de montagem e que tiveram seus nomes citados nas atas da prova pelos fiscais do exame. E termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para os estudantes que tiveram problemas no cartão de respostas do Enem pedirem a correção invertida. Quem tem mais informações é o nosso editor Audilei Ribeiro. Boa noite, Audilei. Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Boa noite. Audilei, quem pode pedir a correção invertida das provas? Olha, Luciano, alguns cartões de resposta da prova do Enem feita no sábado, dia 6 de novembro, tinham o comando do cabeçalho diferente da ordem do caderno de provas. Quem fez o Enem sabe que a prova começou com 45 questões sobre ciências humanas e terminou com outras 45 sobre ciências da natureza. Por conta dessa falha já reconhecida pelo governo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, abriu a oportunidade para que os alunos que obedeceram o cabeçalho do cartão de resposta e não a ordem das perguntas tenham a sua prova corrigida de maneira invertida, ou seja, começando por ciências da natureza e terminando com ciências humanas. E o que o candidato precisa fazer para solicitar essa forma de correção, Audilei? O primeiro passo, Kátia, é acessar o endereço eletrônico na internet, http://sistemasenem2.inep.gov.br/correcalprova. Lá é necessário informar o CPF e a senha, que foram cadastrados no ato da inscrição. O INEP alerta que, uma vez confirmado o requerimento de correção invertida, não será mais possível cancelar ou refazer essa solicitação. Para ficar claro então, Audilei, o candidato que fez a prova no sábado e marcou a folha de resposta de acordo com a ordem do caderno de provas, não precisa pedir essa correção, é isso mesmo? Exatamente, Luciano. E segundo o MEC, esses candidatos são a grande maioria. Alguns viram o comando do cabeçalho da folha de resposta invertido, mas mesmo assim preencheram de acordo com o caderno de provas. E muita gente não percebeu essa inversão na folha de resposta. Então, esses candidatos não precisam fazer nada, apenas aguardar a correção normal da prova. É bom lembrar, mais uma vez, que o prazo termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, no horário de Brasília, e segundo o INEP, todos os pedidos vão ser atendidos. Kátia. Obrigado, Audilei Ribeiro, pelo esclarecimento ao vivo aqui na Voz do Brasil. E hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, se reuniu com representantes do consórcio responsável pela aplicação das provas do Enem. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Adilson Mastelari. Boa noite, Adilson. Boa noite, Kátia. Essa reunião no Ministério da Educação aqui em Brasília foi uma teleconferência no gabinete do ministro da Educação, Fernando Haddad. Entre ele, o INEP, CESP e Sesgran-Rio, as entidades responsáveis pela realização do Enem. Foram quase 2 horas de reunião. No final, a assessoria de comunicação do MEC distribuiu uma nota oficial, porque ninguém deu entrevista. A informação é que o consórcio CESP Sesgran-Rio vai passar o final de semana fazendo análise das 116 mil atas com reclamações dos estudantes que se sentiram prejudicados pelos erros de impressão da prova amarela. Esses estudantes estão sendo identificados e vão ser informados por e-mail, telefone ou carta sobre a nova prova, marcada para a primeira quinzena de dezembro. O MEC vai informar a data da prova na próxima quarta-feira, dia 24 de novembro. Kátia. Adilson, e esse prazo para os alunos do Enem pedirem a correção invertida das provas que termina hoje, aí no Ministério da Educação, existe alguma informação de que ele pode ser prorrogado? Não, Kátia, o prazo não vai ser prorrogado. A assessoria de comunicação do MEC deixou bem claro. Os estudantes que se acharam prejudicados pela inversão dos cabeçalhos nos cartões de resposta, eles devem pedir a correção invertida até a meia-noite de hoje somente. Não haverá prorrogação de prazo, Kátia. Obrigada, Adilson Mastelari, pelas informações aqui na Voz do Brasil. Muita gente nem sempre se dá conta dos perigos que tem dentro de casa quando se trata de produtos de limpeza, né, Kátia? É verdade, Luciano. Na realidade, simplesmente a gente abre e sente aquele cheiro, às vezes bom, de aroma do campo, e aí a gente pensa, que cheiro bom. E como os rótulos não deixam claros os perigos à saúde, muitas vezes quem usa esses produtos tem uma série de problemas, incluindo alergias, óleos lacrimejantes, dores de cabeça, irritação da pele, problemas pulmonares e intoxicação.
Foi o que aconteceu com a professora aposentada Alzira Luiz Ribeiro Fernandes. Ela foi limpar o banheiro de sua casa, utilizou um produto de limpeza que não conhecia direito e o resultado foi uma internação hospitalar por intoxicação. Eu usei um produto para limpeza de azulejos e piso, não prestei muita atenção no rótulo, fechei o banheiro, inalei o produto. Passei muito mal, tive vômito, tontura, falta de ar e tive que ir até o hospital. Aí uma médica muito atenciosa me atendeu, pediu diversos exames, diversos raios-x, porque ela achou que inclusive havia penetrado até o pulmão. Para evitar situações como a que a dona Alzira passou, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai padronizar os rótulos de todos os produtos de limpeza, como detergentes e desinfetantes produzidos aqui no Brasil. Isso porque hoje os rótulos desses produtos não seguem uma norma única, o que representa maior perigo para os consumidores. E o que a Anvisa quer é que as informações indiquem, por exemplo, se o produto é tóxico, se deve ser mantido fora do alcance de crianças, se é inflamável. E todo mundo pode participar dessa padronização dos rótulos de produto de limpeza, enviando sugestões à Anvisa. Saiba como na reportagem de Gabriela Mendes. Desinfetantes, detergentes, inseticidas. Todos esses produtos são chamados de saneantes e são eles a terceira maior causa de intoxicação de pessoas em todo o país, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Pensando em diminuir os riscos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu consulta pública para padronizar os rótulos desses produtos. Pela proposta, no rótulo devem constar os dados do fabricante, da composição e a finalidade do produto. As frases devem ser impressas em letra legível, com 1 milímetro de altura entre as palavras e cor diferente. Nada pode ser escrito à mão. As palavras em destaque devem estar em letras maiúsculas, negrito e com o dobro do tamanho do restante do texto. Termos como seguro, não prejudicial, não tóxico, melhor e excelente estão proibidos. A embalagem deve conter informações sobre quando o produto não pode ser usado, local onde deve ser guardado e o que fazer em caso de intoxicação. A Anvisa propõe ainda a criação de um selo para confirmar que o produto é registrado na agência. Segundo Dirceu Barbano, diretor da Anvisa, a ideia é deixar as informações mais claras para garantir a segurança do consumidor. Nós esperamos que os produtores revejam a rotulagem dos produtos e se preocupem com duas questões que são importantes. Os alertas e advertências que constam no rótulo, que o consumidor consiga ver com facilidade, ler com facilidade esses alertas, e a utilização das imagens, primeiro, que identifica que é um produto saneante e que depois identifique em que tipo de risco, se é um produto inflamável, se é um produto corrosivo. Igor Nascimento, responsável técnico de saneantes de uma fábrica de Brasília, aprova as mudanças. Ele acredita que as novas regras podem evitar que produtos clandestinos cheguem às mãos do consumidor. Esse selo da Anvisa garante a qualidade para o consumidor, que aquele produto está sendo rastreado, está sendo controlado, que pode ser comprado um produto que tem realmente uma qualidade, produzir sob as boas práticas de fabricação. Para Vânia Gervásio de Carvalho, chefe do Núcleo de Medicamentos, Cosméticos e Correlatos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, fabricantes, fiscais e consumidores devem ser beneficiados com as mudanças. Frases que são de advertências, isso está bem nítido na norma para facilitar exatamente e evidenciar o risco e o que é o próprio produto em si. A população tem até o dia 3 de janeiro para enviar críticas e sugestões. As propostas devem ser encaminhadas por escrito, em formulário disponível na página www.anvisa.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes. 7h13 no horário brasileiro de verão. Amanhã, 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. A data é a mais importante para os defensores dos direitos dos negros brasileiros, pois foi nesse dia, em 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Este ano também está sendo homenageado João Cândido, que há 100 anos liderou a revolta da Chibata. No Rio de Janeiro está acontecendo uma programação especial para comemorar a Semana da Consciência Negra.
O ativista do movimento negro e professor de História da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, defende que é importante o Brasil ter heróis negros como Zumbi dos Palmares e o almirante João Cândido, que liderou a revolta da Chibata há 100 anos no Rio de Janeiro, em resposta aos maus tratos sofridos pelos marinheiros negros na época. Temos uma série de referências que vão, inclusive, muito além do que as pessoas pensam, né? Essa presença negra na cultura brasileira vai muito além do esporte, do futebol, da música. A presença negra existe em outros campos, em outras áreas. E é preciso, inclusive, que a gente estimule isso. A consciência negra é lembrada em todo o país durante esta semana. Numa escola pública em Brasília, por exemplo, várias atividades foram realizadas, como a aula aberta pelo professor em História e Cultura Africana, Francisco Thiago. O professor afirma que é preciso conhecer a história dos negros e da escravidão para combater o racismo. Quando você vê figuras emblemáticas como Zumbi dos Palmares, como João Cândido, e a forma como eles resistiram até o fim de levantar a bandeira da questão dos direitos iguais, da questão da luta da consciência negra já naquele período, quando você leva isso para a sala de aula, para a tua turma, para os teus alunos, de fato uma sementinha plantada. E eles começam a pensar o quê? Que a história oficial do Brasil, ela tem problemas. Que a história não contou os certos aspectos que foram importantíssimos para a história do Brasil. A luta contra o preconceito e a busca de oportunidades e direitos iguais da população negra também ultrapassam os limites da sociedade civil, chegando ao Estado por meio de políticas públicas. É o que afirma o ministro da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Eloy Ferreira. Esse momento que o Estado brasileiro atravessa de reconhecer que o Estado tem que ser responsável para alterar essa realidade de desigualdade racial que o Brasil experimenta, desigualdade social e desigualdade racial. Então, acreditamos que nesse mês, é o mês de novembro, um mês negro, né? O mês da consciência negra, um mês onde todo o Brasil debate e reflete como avançar na construção da igualdade. Esse mês tem um destaque especial, que é a comemoração dos 100 anos do fim da Chibata. Do Rio de Janeiro, Paulo La Sálvia. E o presidente Lula participou hoje no Rio de Janeiro do lançamento ao mar do terceiro navio do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro, empresa de transportes ligada à Petrobras. A meta do programa é construir aqui no Brasil navios petroleiros de grande porte com investimentos de mais de 4 bilhões de dólares. Paulo La Sálvia volta com mais informações. Antes de lançar ao mar o navio Sérgio Buarque de Holanda, que homenageia o intelectual brasileiro, o presidente Lula visitou a embarcação Celso Furtado. Os dois navios fazem parte do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro. É um dos principais projetos do PAC na área da indústria naval. Já gerou, segundo a Petrobras, mais de 15 mil empregos diretos no país. Em suas duas fases, o Promef prevê a construção de 49 navios com investimento de 10 bilhões de reais. 65% dos equipamentos utilizados na construção dos navios são feitos aqui no Brasil. Outra meta do Promef já foi alcançada pela Petrobras. O programa tem a quarta maior relação de navios petroleiros do mundo. Um deles é justamente o navio Sérgio Buarque de Holanda, o terceiro construído pelo Promef. Com capacidade de transportar mais de 48 mil toneladas de derivados de petróleo, como gasolina, tem 183 metros de comprimento, tamanho igual a 2 campos de futebol. O ministro da Secretaria de Portos, Pedro Brito, disse que o Brasil quebra mitos ao construir navios em território nacional. Existia um mito no Brasil de que o Brasil não poderia competir com a indústria mundial da construção naval, que o grande país produtor de barcos no mundo seria a Coreia, seguido da China e seguido do Japão, potências que jamais poderiam ser conquistadas do ponto de vista da indústria naval. E hoje, o que nós estamos vendo aqui não é mais o renascimento da indústria naval. O que nós estamos vendo aqui é a consagração da indústria naval brasileira, que compete, inclusive, com o resto do mundo. Já o presidente Lula explicou por que dar aos navios brasileiros o nome de personalidades do país. A gente prestar uma homenagem ao Sérgio Buarque, na verdade, é a gente prestar uma homenagem às pessoas que tiveram importância para esse país e que muitas vezes a gente não consegue dar a dimensão às pessoas. Nós já temos o nome do outro ali, ao Celso Furtado, que é um economista, pai de todos os economistas
deste país. Já fizemos uma homenagem ao João Cândido, ou seja, que é aquele representante, sabe, da revolta das chibatas, uma história belíssima acontecida na Marinha Brasileira, quando um negro se rebelou. E já vamos dar o nome do outro de Recife, a Zumbi do Palmares, para a gente homenagear mais uma vez os negros e as negras nesse país. O programa de modernização e expansão da frota da Transpetro prevê para os próximos anos a criação de 35 mil novos postos de trabalho para a construção dos navios. Do Rio de Janeiro, Paulo La Sálvia. Voz do Brasil. Hoje, durante a última reunião do ano do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília, a presidente eleita Dilma Rousseff disse que espera maturidade e compreensão do PT para governar o país a partir de 1º de janeiro. Cleide Lopes. A presidente eleita Dilma Rousseff fez o seu primeiro discurso público em um evento desde que iniciou a transição. Ela disse que não foi ao encontro do diretório do partido para falar de programa de governo. Ela enfatizou que foi agradecer o resultado das eleições. Ela também pediu ao PT um clima político de união e compreensão depois de uma campanha dura. Para esse partido que eu apresento aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão e a certeza que eu dependo desse partido para bem governar o país. Dependo da maturidade política, de compreender os complexos desafios de um governo. A presidente eleita Dilma Rousseff disse ainda que o Brasil passou a ser respeitado pela comunidade internacional sob a direção de um metalúrgico no poder e que agora, sob o comando de uma mulher, o Brasil terá o título de país mais democrático do Ocidente e também de justiça social. De Brasília, Cleide Lopes. O governo brasileiro participou nesta semana de 3 encontros internacionais para discutir estratégias de combate à corrupção. As ações brasileiras, como as licitações eletrônicas e a divulgação de contas públicas na internet, foram citadas como referência durante as reuniões. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Agee, anunciou que o Brasil vai sediar um evento internacional de combate à corrupção em 2011. Nós participamos de uma das sessões plenárias e no final, na sessão final, foi o momento mais importante, que era o anúncio do Brasil como escolhido e convidado para ser a sede da próxima reunião dessa conferência, que será em 2012. Provavelmente no mês de outubro, no Brasil. Foi um pedido da Transparência Internacional ao governo brasileiro e o Brasil, então, vai ser a sede desta próxima conferência internacional, o que sinaliza para a importância que o Brasil vem assumindo no contexto internacional em matéria dos esforços de prevenção da corrupção, dos esforços de incremento da transparência pública, abertura das contas públicas, estímulo à participação social no controle sobre o poder. Como o próprio ministro-chefe da CGU disse, o Brasil vai sediar este evento internacional de combate à corrupção em 2012. Voz do Brasil. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o número de unidades de atendimento médico cresceu no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o total de leitos oferecidos à população caiu entre 2005 e 2009. Nesse período, o número de unidades que prestam atendimento médico cresceu mais de 22% no país. Passou de 77 mil unidades para 94 estabelecimentos. E o número 94 mil estabelecimentos. Certo. E o número de leitos oferecidos apresentou queda de mais de 2,5%, passando de 443 mil leitos em 2005 para quase 432 mil no ano passado. E no domingo que vem, dia 21 de novembro, é o dia da prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD. O exame é considerado componente curricular e, portanto, obrigatório a todos os alunos que estão entrando ou indo os cursos superiores em avaliação este ano. Quem não recebeu o cartão de confirmação deve consultar o local de prova na página www.inep.gov.br e clicar em ENAD 2010. Vale lembrar que o horário da prova é à 13h, horário de Brasília.
Voz do Brasil. Gastos discricionários são aqueles de que o governo pode dispor livremente. E o governo federal ampliou mais uma vez este ano o limite desses gastos discricionários em 8 bilhões e 600 mil reais. Segundo o relatório de avaliação fiscal do 5º bimestre, divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento, também foi ampliado em 10 bilhões de reais o limite de empenho e movimentação financeira de créditos extraordinários. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Criados mais de 200 mil empregos com carteira assinada no mês passado. Termina hoje o prazo para os alunos do Enem pedirem a correção invertida das provas. Rótulos de produtos de limpeza vão ter informações mais claras para evitar intoxicações. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.